amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook, /programa Gente que Fala. Você pode participar através do chat no site da AltV, também o WhatsApp 974012235 e ainda um telefone que fica à sua disposição em São Paulo, 11 5052 6622. Participando desta edição de Gente que Fala, deputado federal Roberto Freire. Prazer tê-lo aqui, deputado. O prazer é nosso aí, satisfação começarmos o ano e conversando com a Gente que Fala. O senhor que não é apenas filiado ao PPS, é presidente nacional do PPS. Presidente há um bocado de tempo. Há bastante tempo, né? Eu não fico meio chateado de estar, não, porque eu venho sempre eleito por unanimidade. E não é um partido fácil, porque é um partido que tem muita militância, que as pessoas atuam. Não é um partido feito de marionetes, ao contrário. É um partido muito afirmativo e tenho recebido essa honraria e tenho tentado me sair bem agora mesmo, né? É uma grata satisfação, uma grata notícia de estarmos recebendo um grande brasileiro no partido, Cristóvão Buarque. Sim. Está se filiando nessa semana ao partido. Era uma decisão que ele vinha adiando há algum tempo, mas estava preparado para isso. Eu diria até que ele, quando saiu do PT e entrou no PDT, o PPS era uma alternativa ali para ele, não é? Mas ele preferiu, naquele momento, ainda era Brizola vivo, e naquela oportunidade o PDT era um partido com muito mais independência do que o que tem hoje, e isso o atraiu. Agora ele perdeu toda e qualquer esperança de uma afirmação de um partido hoje muito submisso aos interesses do governo que ele está. Eu não sou adepto, diversas vezes, naquele caso em que tem que haver a alternância obrigatória do poder. Então, quando o PPS tem um presidente atuante, como o Roberto Freire, eu não vejo por que tem que ficar procurando alguém só para dizer, vamos substituir. Olha, eu diria a você, hoje eu estou consciente de que está chegando o meu tempo. Mesmo que possam imaginar até continuar a unanimidade. Mas eu acho que a nova geração, o partido já formou, porque não era um partido fácil. Eu tenho que aqui dizer que nós estávamos fazendo uma transição, continua uma transição, e era muito difícil você manter, por exemplo, aquilo que era importante manter da história do PPS com o PCB. Então, quem vinha de lá tinha que estar um pouco com cuidado, porque se você não tiver um cuidado de manter uma certa linha, você poderia ter perdido tudo que construiu nessa história. Construiu muitas coisas erradas, que devemos deixar realmente no caminho. Errado a gente tira. Claro, mas tem coisas que são importantes até porque a gente pode dizer hoje, é fato, que é um pequeno partido e continuamos sendo um pequeno partido, mas é um partido respeitável. Né? Isso não é para qualquer um, porque tem muitos grandes que não têm nenhum mínimo respeito. Também conosco, Roberto de Lucena. Prazer tê-lo aqui, deputado. A satisfação, Zé Copé, estar com você novamente, estar iniciando este ano e tendo o privilégio de estar com você e poder abraçar pela primeira vez em 2016 o nosso decano do parlamento, esse brasileiro brilhante, respeitoso, que é Roberto Freire. Quando eu cheguei no Congresso Nacional em 2011, eleito em 2010, encontrei lá liderança firme, definida, de personalidade honrada de Roberto Freire, e tem sido uma verdadeira referência para aqueles que querem fazer política pensando no bem do Brasil, no bem do nosso país. É uma satisfação estar com vocês aqui. Mas você é muito gentil. À vontade, à vontade. Não, muita gentileza, agradeço isso, mas isso não é de hoje. Ele sempre foi assim muito
muito carinhoso em relação à minha pessoa. Eu agradeço e reconheço que foi um bom conhecimento que eu tive de uma pessoa que foi agradável na convivência, e é importante estarmos aqui juntos e continuarmos no mesmo campo, no mesmo caminho. O deputado Roberto de Lucena é filiado ao PV e atual secretário de Turismo do Estado de São Paulo. É uma pasta que parece fácil, mas não é fácil. Nós temos uma missão muito interessante, porque é uma pasta que trata, Zé Copé, de temas absolutamente positivos. Não é uma pasta que cuide de esqueletos que a todo momento venham surgindo dos armários. Pelo contrário, a agenda do turismo, especialmente nesse momento, é uma agenda muito positiva. E quando se fala de turismo no estado de São Paulo, fala-se de um universo muito positivo, de um estado que produz, que promove e que detém um ambiente estratégico para o desenvolvimento do turismo. Então, nós temos, e certamente nessa conversa teremos a oportunidade de apontar alguns números, alguns dados, que poderão contribuir na consolidação das informações que os nossos amigos têm, que são dados desse turismo na perspectiva da economia, da geração de emprego, da geração de renda, e de São Paulo, que cada vez se consolida como a grande liderança do turismo no nosso país. Um detalhe muito importante, talvez os dois não tenham percebido, mas os dois fizeram referência a isso. Tanto o deputado Roberto Freire quanto o deputado Roberto de Lucena, que o ano está começando agora. Ah, não, mas que isso, quando eu acabei de chegar aqui, alguém estava dizendo, olha, o ano começou agora. O Fausto Camunha, que é o nosso diretor de... Foi você, foi. Foi Fausto, quando eu encontrei, chegamos juntos, ele aí lembrou isso, aí tocando. Olha, que incrível. Apesar de que nós temos aí uma atividade intensa, o Brasil gira, mas já está consolidado, consubstanciado na cultura nacional de que as coisas no Brasil, o calendário nacional começa a girar depois que se passam essa sequência de feriados. Mas agora nós temos, meu presidente Roberto Freire, temas importantes que as pessoas precisam se atentar para eles. Nós temos uma grande responsabilidade com o país nesse ano e agora todos têm que efetivamente entrar na realidade de que nós temos que fazer, de que ver e fazer essas engrenagens desse Brasil gigante mais do que nunca girarem, porque o Brasil não aguentaria passar mais alguns meses ou mais do que já passou adormecido, esperando o início de um novo calendário. Deputado Roberto Freire. Pois não. Não, era sobre isso aí. Não, mas a pergunta é sobre isso, porque nós estamos no dia 15 de fevereiro. Vocês retomaram as atividades no dia 1º de fevereiro, já tiveram um carnaval, mas o que aconteceu efetivamente na vida política desde dezembro? Olha, muita coisa. Eu digo, você pode dizer que o ano começou agora. Isso é uma forma de você se referir até com maior precisão. Quem estava em Recife teve carnaval desde o Réveillon. Mas olha, o problema é que isso a gente está falando com muito mais propriedade aí, no caso, porque foi muito antecipado o carnaval. Então você não teve um interregno muito grande do fim das festas de ano e o carnaval lá em março. Então você foi muito rápido, né? Logo nos primeiros dias de fevereiro. Então só janeiro, um pouco período de férias. Mas olha, a política não deixou de existir nem no carnaval. Lá em Recife teve um bloco que meteu um boneco de Lula. Um boneco de Lula dentro de um xadrez, né? Um bonecão de Olinda lá saiu. Não era um bonecão de Olinda, era um pichuleco qualquer. Mas fizeram isso em vários lugares. Por exemplo, no Rio de Janeiro também, uma comissão de frente fez toda uma alegoria em cima da corrupção.
e corrupção do governo. O povo entendeu. O povo entendeu, tanto que passou um porque- japonês que no meio do caminho, que não era o japonês da Polícia Federal, foi ovacionado. Mas aquela comissão de frente tinha um integrante vestido de vermelho, Era. simbolizando alguém. Era a presidente da República. Estava todo mundo falando isso. Você vê, e olha, isso é algo que é política. Sim. Até porque a festa não é a simples confraternização, a esbórnia. Não. Aquilo também tem é um momento de organização da sociedade. Isso é uma característica do Brasil. O protesto está bem presente em tudo que é carnaval, né, em nosso país. E isso houve. Então, nós não paramos. Isso até é importante para que os políticos entendam que está muito presente na sociedade brasileira, que talvez como em poucos momentos nós tivemos isso, a política. O sentimento da cidadania brasileira é um sentimento muito forte de participação política, como raros momentos a gente teve. Eu me lembro, por exemplo, da campanha das diretas. Fora daí, você está vivendo hoje. Eu não ando num Isso lugar mesmo. hoje em que as pessoas não perguntam, e aí? Aqui mesmo nós perguntamos como vai ficar. Sim. Dilma continua. Por quê? Porque está todo mundo preocupado com a política, porque a situação no país gera preocupação em todos. Seja a preocupação porque está perdendo emprego, a preocupação pela inflação, a dona de casa na feira, no supermercado, a preocupação que vem agora com material escolar, a educação aumentando, a saúde, esse drama brasileiro, que é um drama brasileiro, porque está se falando muito de Zika e tudo mais, e começa a se discutir que, por exemplo, a Zika está tendo uma presença muito marcante na Colômbia, mas não tem microcefalia lá. Está se começando a discutir que talvez não seja Zika. Possa ser outra coisa que nós não sabemos ainda. Imagine, o Brasil é hoje campeão de problemas de microcefalia. Então, veja a que ponto nós estamos. E aí vem a presidente da República preocupada, agora não teve nenhuma preocupação quando contingenciou recursos, quase 60% dos recursos, e alguém veio até perguntar, e vocês da oposição, nós fizemos o que tínhamos que fazer. Nós votamos um orçamento e tinha recursos para o combate à Aedes aegypti. E o governo o que fez? Contingenciou. Não contingenciou recursos para publicidade, não fez aquilo que devia fazer da austeridade, de diminuir o custeio da máquina. Agora, contingenciou recursos para a saúde, para o combate à Aedes aegypti. Ou seja, ela é também uma grande responsável por isso que nós estamos vivendo. Antes que eu converse com o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, até sobre o Carnaval, eu gostaria de aproveitar o deputado Roberto Freire, que é presidente nacional do PPS, os assuntos começam a ser discutidos. Dilma, presidente Dilma, possibilidade de um impeachment que esfriou, mas não está longe da realidade. Eduardo Cunha, Renan Calheiros, que é uma outra Câmara, mas vai passar por lá, sem dúvida alguma. Isso tem alguma forma de se definir isso? Ou, de repente, não, deixa para lá, o Carnaval já passou, nós vamos ter um esporte e náutico aí na sequência, o Santa Cruz e o esporte. O náutico não está lá. O esporte é Santa Cruz e tal, aí resolve tudo. É um clássico nordestino na Série A. Mas, olha, eu diria a você que houve uma certa diminuição da ênfase na questão do impeachment, mas ele nunca saiu da agenda. Porque o que motiva a discussão, né, da mudança do governo é algo que está permanente e cada vez mais aprofundado e cada vez mais efetivo na sociedade brasileira, que é a crise econômica. Né? Você não pode fugir, por exemplo, da crise que se aprofunda, seja no comércio, na indústria, os trabalhadores perdendo emprego, o processo inflacionário a todos atingindo. Hoje é um dramático você andar em São Paulo, em qualquer daqueles corredores de comércio
bem ativo, né? Pega Rebouças ou qualquer, próprio Pacaembu, qualquer daquelas avenidas, o que mais se vê é aluga-se. Ou seja, fechamento de comércio, fechamento de escritórios, de atividade econômica e a busca pelos aluguéis como se fosse agora surgir, e cada dia o que surge são novos aluguéis oferecidos à população que começa a não ter mais como exercer atividade econômica. Isso é grave. E isto vai se aprofundar. 2016, todos os analistas admitem que pode ser pior do que 2015, você imagine. Então, o país precisa encontrar um novo rumo. E o que está começando a ficar bem evidente é que, para ter esse novo rumo, precisa ter um novo governo. Com Dilma não dá. E impeachment não é contra Dilma. O impeachment é a favor do Brasil. E eu digo isso com muita clareza porque eu vivi um momento desse. Eu fiz parte de todo um processo do impeachment de Collor. E vi como aquilo foi importante para o país. Então, algumas pessoas dizem, olha, mas isso não é o impeachment que vai resolver a crise econômica. Não, mas o impeachment cria as condições para que se resolva. Perfeito. Não é o impeachment que vai, num passe de mágica, resolver a crise. Mas a partir de um impeachment, ou seja, de um novo governo, você recobra o diálogo com a sociedade, a confiança que pode ser restaurada. Eu senti isso com o Itamar. É bom a gente lembrar o que foi benfazejo para o país do governo Itamar. Exatamente por isso, porque você retomou a possibilidade de um diálogo, da confiança e de como encaminhar. Eu digo a você uma coisa que é meio complicado. Hoje, CPMF não passa. Se tiver um impeachment, o governo pode discutir, não sei se CPMF, mas pode discutir um programa que as pessoas admitam até se sacrificar, porque passam a acreditar que aquilo pode resolver. Com Dilma vão acreditar em quê? Perfeito. Nada. Secretário Roberto de Lucena, secretário de Turismo do Estado de São Paulo. Aliás, o senhor patrocinou uma campanha neste carnaval, de não exploração do turismo sexual. Turismo sexual não é turismo, é crime, é o que o senhor colocou. Uhum. Qual é o balanço que o senhor tem dessa iniciativa? Veja, nós precisamos, na verdade, de uma ação continuada. Não é uma ação pontual. Nós aproveitamos o momento do aumento do fluxo turístico, que vesperou o carnaval. Nós não podemos nos esquecer que nós estamos também às vésperas de um dos maiores eventos do mundo, que são as Olimpíadas, que aumentarão em muito o fluxo turístico para o Brasil e também para o estado de São Paulo. E nós precisamos, como Estado, mandar uma mensagem para o Brasil e para o mundo, de que as portas do estado de São Paulo estão fechadas para a exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo. Então nós não consideramos aqui, nós nem estamos falando em turismo sexual, porque ele não existe. Nós estamos falando de uma modalidade criminosa e que pessoas no Brasil e no mundo que fazem parte de uma engrenagem criminosa, de uma indústria muito rentável e criminosa, devem chegar no Brasil, e aqui falamos especialmente do estado de São Paulo, e encontrar o limite desta barreira. Nós precisamos estar atentos, precisamos dialogar, conscientizar a sociedade, conscientizar a população, os profissionais diretamente relacionados na cadeia produtiva do turismo, aqueles que têm desde o primeiro contato com o turista, seja o comandante, o piloto da aeronave, a tripulação, o receptivo no aeroporto, o motorista de táxi, todos aqueles que têm os primeiros contatos com o turista, de que ele chegue no nosso estado, seja saudado, seja bem-vindo, seja bem acolhido, e imediatamente ele já saiba que essa modalidade criminosa no estado de São Paulo, para ela, a tolerância é zero. Por isso, estas ações que nós promovemos
na Baixada Santista, onde, com a chegada dos cruzeiros, nós temos um aumento de fluxo turístico significativo, e nos aeroportos de Cumbica e de Viracopos, mas nós pretendemos, a Copé, que essa ação ela seja uma ação permanente. Estamos dialogando com os municípios onde já existem, como Guarulhos, por exemplo, ações desenvolvidas, ações que têm sido executadas diariamente ao longo de todo o ano. Então, nós queremos potencializar essas ações para que nós tenhamos, durante o ano, uma campanha permanente, divulgando o Disque Denúncia e conscientizando e preparando a população para estar atenta, para perceber os sinais, para poder denunciar, e as polícias turísticas nos aeroportos, assim como também na Baixada Santista, estão atentas, estão atuantes, e São Paulo tem se mostrado muito competente nesse tipo de enfrentamento, no enfrentamento a esse tipo, a essa modalidade criminosa. Mas nós, enquanto Secretaria de Estado de Turismo, entendemos que precisamos aprofundar esse diálogo e melhorar os instrumentos de comunicação, de conscientização desse tema. Secretário Roberto de Lucena, quando eu estou aqui ao lado do deputado Roberto Freire, eu lembro daquele mapa de Pernambuco, que tem aquelas praias maravilhosas, tá? Então aquilo é um atrativo para qualquer turista brasileiro de qualquer ponto. Mas e se eu estiver lá em Recife e procurar no estado de São Paulo, qual é o atrativo que eu tenho para me deslocar de Pernambuco a São Paulo? São Paulo, em relação ao turismo, não é um estado monotemático. Há determinadas regiões e determinados estados do Brasil. Nós, quando pensamos em turismo, atividade turística, pensamos num tema único, pensamos no sol e mar. E são realmente paraísos que nós temos aqui no Brasil. E no momento que nós estamos com o dólar a 4 por 1, e às vezes passando de 4, nós temos uma grande janela de oportunidade para fomentarmos a atividade turística no Brasil e fomentarmos a atividade turística, sobretudo, no estado de São Paulo. Quando eu penso no estado de São Paulo, nesse tema sol e mar, o estado de São Paulo tem 622 quilômetros de praia. 622 quilômetros de praia. É o terceiro estado em oferta de costa, em oferta de praia no país. Mas São Paulo não é sol e mar apenas. São Paulo, nós temos, a exemplo de Campos do Jordão, dezenas de cidades com esse charme da montanha, com apelo da montanha. Mas não é só isso, nós temos o turismo de negócios. A capital de São Paulo responde por mais de 40%, quase 50% do turismo de negócios do Brasil. Mas não é apenas o turismo de negócio, nós temos o turismo gastronômico. São Paulo é o centro gastronômico da América do Sul e da América Latina. O turismo religioso, Aparecida, que recebe 12 milhões de visitantes por ano. O Templo de Salomão, por exemplo, que já recebe 5 vezes mais turistas do que o Cristo Redentor. Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, recebe 1.300.000 turistas por ano, visitantes por ano. O Templo de Salomão já está recebendo quase 6 milhões de turistas, de visitantes por ano. A exemplo dessas rubricas, nós temos, dessas modalidades, nós temos outras diversas. A gastronomia de São Paulo, como eu disse, o turismo cultural, pessoas que vêm de todo o país para o final de semana na capital de São Paulo, em função dos seus espetáculos, dos seus shows, em função do teatro de São Paulo, das suas grandes ofertas. Então, São Paulo é, de fato, um estado que não é monotemático quando se fala de turismo. O turismo rural, por exemplo, é uma atividade, deputado Roberto Freire, que tem se desenvolvido muito. Nós temos já no estado de São Paulo 800 propriedades catalogadas, organizadas, prontas para o turismo rural, que já estão recebendo, desenvolvendo essa atividade,
Então, quando esse irmão nordestino, no Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, pensa em São Paulo, o que poderia oferecer a ele esse atrativo para vir a São Paulo? São Paulo tem uma gama, uma diversidade, uma riqueza impressionante de ofertas turísticas, de atrativos turísticos, e além disso, o ambiente que São Paulo cria, favorável ao turismo, que é gerado a partir da sua infraestrutura turística, que nós temos aqui o maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos, a maior porta de entrada no país e no estado, que é o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o segundo maior, que é o aeroporto de Viracopos, em Campinas, o segundo maior aeroporto em fluxo de passageiros domésticos, que é o aeroporto de Congonhas. As rodovias que servem o estado de São Paulo foram eleitas as 20 melhores rodovias do país, e das 20 melhores rodovias do país, 18 estão aqui no estado de São Paulo. Isso resultado de uma ação de governo, das últimas décadas, que pensou o estado de São Paulo, e como resultado e como fruto dessa infraestrutura, o ambiente que nós temos, além dos atrativos turísticos, das ofertas turísticas e da infraestrutura, coloca São Paulo como mais estratégico para o desenvolvimento do turismo no país. Claro, Roberto, o que você está dizendo... Só falta dizer, mas nada supera a festa de São João em Caruaru. Não. Olha, você tem Sim, temáticos perfeito. pelo Brasil afora. O que ele está dizendo, uma constatação muito concreta, é de que o turismo também é fruto do desenvolvimento. Sim. Né? Por quê? Claro que você tem o exótico, você tem o extraordinário, e isso você vai para outras regiões do mundo. Mas onde é que você tem concentração de turismo, né, nesse sentido, se não nas metrópoles pelo mundo afora? Aqui no Brasil, São Paulo tem, ele faltou uma dizer, nessa sua excelente explanação, o turismo na área da saúde. Sim. Turismo de saúde e bem-estar. Em saúde, que vem para São Paulo, é um centro, e não é o Brasil, vem a América do Sul toda. Continua a ser o melhor hospital o avião que vem para São Paulo. Vem para São Paulo. Sim, mas isso é normal. Sim. Isso não tem que ser tratado como algo que é... É que isso foi usado com muita ironia com o Tancredo. No Brasil. Não, Tancredo que... Não, mas é antes mesmo. Sim. Antes de Tancredo já se dizia, o melhor médico que se tem é a VASP, ainda na época da VASP, era a Varig, Transbrasil, se dizia isso. Mas não é um problema de Brasília, é um problema de todos os lugares. Você tem subseções, eu sei disso, porque Recife é uma área importante na saúde do Brasil, como se fosse uma intermediária para São Paulo. Você tem isso como centro regional, o Recife, é um na área centro de saúde, referência, claro. Referência. Então, essas coisas acontecem. O que é importante da gente sentir é que tanto a cultura, quanto o turismo, quanto qualquer atividade é fruto do desenvolvimento. E daí a importância da gente pensar um Brasil desenvolvido como um todo. São Paulo dá esse exemplo. Né? É importante de dizer isso. Aqui as coisas funcionam. Né? A gente que vem de fora, e que, o caso nordestino, como eu vim para aqui, a gente pode dizer isso. As pessoas que estão aqui já estão acostumadas e acham que aqui as coisas também não funcionam. Mas quem vem de fora vê que aqui funcionam, mesmo que ainda com problemas de alguns setores de forma precária, mas aqui as coisas funcionam. Perfeição não existe. Não é isso, sociedade perfeita não Sim. tem. Né? Mas é um fato, você percebe isso. Né? Em outros lugares não funciona nada. O Brasil tem que ter São Paulo como exemplo. E de vez em quando, algo que eu também percebo, é que São Paulo fica muito como um enclave desenvolvido e o resto do Brasil cuidando do resto do Brasil e não buscando a integração. A falta disso. É necessário começarmos a buscar maior integração. Eu costumo sempre dizer, já disse isso, alguns exemplos, é que cria-se algo para o Brasil e aí não tem ninguém de São Paulo. E a gente perde que São Paulo nos traga o que ele tem para oferecer.
Ao mesmo tempo, São Paulo não se preocupa com isso porque se basta a si próprio. Perfeito. Então, e o Brasil perde com isso. Perde. Agora, há um exercício, meu presidente Roberto Freire, há um exercício de São Paulo constante. Porque o Brasil está em São Paulo. São Paulo é o estado do Brasil, que mais resume o Brasil. Porque o Brasil está em São Paulo. Não existe nenhum lugar onde tenha mais pernambucano fora do Pernambuco do que São Paulo. Mas também nenhum lugar que tenha mais paraibano fora da Paraíba. Eu sou filho de paraibano com alagoana do que São Paulo. Sim, mas isso não é só brasileiro, porque também não existe cidade que tenha tanto japonês fora do Japão como em São Paulo. Tem aqui, né? E não tem nenhum estado do Brasil que tenha na sua bandeira o mapa do Brasil, além de São Paulo. São Paulo é o mais brasileiro dos estados. Olha, essa coisa é ótima, eu não tenho, porque eu tenho em relação, sempre fui uma visão nacional, minha atividade política, mesmo vindo de Pernambuco, talvez até por conta do partido que nós éramos, que tinha uma visão internacionalista, então não ficávamos presos na província. É a mesma coisa dizer que Nova York é os Estados Unidos todo. Ali a grande... E é o mundo. Mas é uma síntese. Exato, mas as grandes cidades cosmopolitas são isso. Então, a importância que eu digo de São Paulo é a gente começar a ter menos preconceito e entender que pode ser uma ajuda fundamental para o país nos olharmos mais para São Paulo. Sem São dúvida. Paulo se abrir para o Brasil. Eu diria até a você, faço isso porque reconheço. O governador Geraldo Alckmin tem uma boa visão disso a nível nacional. Ele tem. Tive com o Serra uma conversa, e tenho com o Geraldo, por exemplo, você tem um museu do futebol que é um dos atrativos nacionais. O turismo. São poucos. O museu, que foi até sofreu um incêndio, o Museu da Língua Portuguesa, é algo que o mundo, Portugal, ficou entusiasmado por aquilo, foi algo moderno. Hoje, a maioria dos museus estão utilizando muito aquilo que era algo bem avançado, utilizando as coisas desse mundo instrumental maior, da internet, da computação, de tudo mais. O Museu do Futebol, uma proposta que eu disse lá, não é fácil de fazer, mas fazer um Museu do Futebol mais nacional. Eu vejo lá, por exemplo, as torcidas de alguns estados. Aquilo era bom que a gente tivesse torcido de todos os estados brasileiros. Perfeito. Mas seria uma coisa bonita. E olha, porque eu já fui algumas vezes lá, e o que a gente encontra de pessoas do Brasil afora, lá vendo. E quando encontra, se tiver gaúcho, está uma maravilha, porque vem Internacional e Grêmio, as duas torcidas que estão lá, presentes, muito presentes. Mas isso de todos os estados brasileiros, se tivesse, é realmente algo que atrai. São Paulo tem esse poder de atração. Aliás, se formos falar de futebol... Eu preciso ir para o intervalo. Gente que fala retornará em instantes. Você o quer. Todas as espécies da Mata Atlântica dependem da água para sobreviver. Infelizmente, nem todo rio está para peixe. A qualidade da maioria dos rios nunca foi tão ruim. Mas existe uma espécie que está nadando contra a corrente para mudar essa história. O nome da espécie é Rafael, popularmente conhecido como Rafa. O Rafa possui hábitos diurnos e gosta de andar em grupo. Ele contribui pela limpeza da água dos rios no estado do Rio de Janeiro, seu habitat natural. Eu sempre tive uma relação com a água muito grande. A água ela é muito importante. Eu observar a possibilidade de uma melhoria da qualidade de água do local onde eu vivo é uma oportunidade muito grande para mim de crescimento e de realização. O projeto Observando os Rios é um programa que ele busca voluntários para analisar um ponto de um determinado curso de água e, a partir daí, fomentar um banco de dados virtual de acesso ao público. Só de você fazer qualquer tipo de sensibilização com um indivíduo, você já deixou um legado. Aquela pessoa, ela é um potencial educador
A gente já ganhou com isso. O Rafa é uma espécie fundamental na proteção dos rios da Mata Atlântica. E você, está no mesmo barco? A sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlantica.org.br e conte o que você faz pela Mata Atlântica. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Conosco hoje o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena. Roberto de Lucena é deputado federal filiado ao PV, e o Roberto Freire, que é deputado federal, presidente nacional do PPS. Deputado Roberto Freire, quando a gente iniciou o programa, o senhor fez referência ao senador Cristóvão Buarque, que está se filiando ao PPS. Significa que o PPS terá uma candidatura própria ou só um grande quadro que se une à legenda? Me permite um pequeno adendo. Quando estava conversando antes, não deu tempo, que a gente ficou conversando talvez coisas mais importantes, embora isso ajude a gente a entender que objetivamente a questão da mudança do governo também se dá não apenas pela questão econômica, mas pela degradação moral que o Brasil está sofrendo, e fruto desse governo. Lava Jato é um exemplo. Isso não vai parar. Isso ainda vai causar problemas maiores para a própria liderança maior do PT, no caso o presidente Lula. Está sendo envolvido muito claramente e vai ter que ter muito trabalho para esclarecer tudo, porque cada vez que ele fala, o Instituto fala por ele, se enreda mais ainda. Então, só para acrescentar, sim, também esse aspecto, além da crise econômica, como questão objetiva para o próprio processo de impeachment. Mas aí a questão do Cristóvão. Senador Cristóvão Buarque. Está vindo para o partido, é uma grande conquista. Eu tenho sentido que a aceitação da vinda dele ao PPS é quase que generalizadamente positiva. Tem, claro, aqueles que criticam, mas veem como algo muito importante. É uma definição que ele está tomando de se posicionar nessa quadra política brasileira. Tem muito a ver com a ideia, que é cara a ele, de construirmos um instrumento de ação política mais moderno, tentar imaginar uma nova formação política, até porque o mundo todo está mudando instituição. Essa nova realidade de integração, interação, formas novas de comunicação, tudo isso mudam instituições, e o partido político tem que mudar. A representação política não pode ficar imaginando que vai ser prisioneira da sociedade industrial. Nós temos uma outra sociedade que está em formação e numa velocidade imensa, e os partidos políticos, daí a fragilidade deles, daí a falta de representatividade, e não é apenas no Brasil, é no mundo. Então tem que isso se buscar como construir essas novas formações políticas. E ele é muito antenado com isso. Então, ótimo. E nós do PPS estamos querendo
Então, houve essa feliz coincidência. Não falamos do problema da presidência. Né? Claro, ele é um quadro que tem todas as condições de ser presidente da República. Já foi um candidato, é um grande senador, um homem público respeitável, mas é muito distante essa questão ainda. Se nós estamos falando aqui se o governo Dilma fica ou não, né? Como é que a gente vai imaginar o que é que vai ser 18? Não é um processo que se afigure normal. Nós temos que estar aí imaginando que atropelos podem existir. Não é que não vai haver 18, mas pode ser com uma realidade completamente distinta do que é hoje. Então, será precipitado qualquer decisão sobre 2018 hoje. A gente tem que estar cuidando um pouco mais agora de 2016. Então, não tem nenhuma discussão. O Cristóvão, inclusive, acha, ele até dá uma declaração falando sobre Serra, tem vários outros candidatos que você pode discutir, e ele admite discutir, não temos que nos fixar. Agora, é uma alternativa e que todos agora estão pensando que o PPS tem algo a oferecer. Concretamente, isso acontece e ótimo para nós. Estou muito satisfeito, porque, como eu disse, já está chegando o tempo de dizer que uma nova geração vai ter que tomar. Por quê? Porque eu estou vendo que a gente consolidou um pequeno partido com perspectiva de crescimento. Então, isso já a filiação, o senhor assina a ficha de filiação dele quando? Olha, ele vai anunciar na próxima quarta-feira num discurso. E depois vai me mandar uma carta, segundo ele me falou, pedindo para se filiar, para formalizar. É o protocolo. Essa semana nós vamos aí fazer, ou na próxima semana, marcar com ele como é que ele quer fazer. E depois ver se vamos andar com ele pelo Brasil afora, até para ver se isso atrai para o PPS outras lideranças, não do porte dele, mas que por ele possam se entusiasmar e parecer. Lá em Pernambuco temos muito, até porque tanto ele quanto eu somos pernambucanos. Eu conheci Cristóvão, olha só que é uma coisa interessante, a satisfação ainda maior. Eu fui contemporâneo de Cristóvão, ele na Faculdade de Engenharia, eu na Faculdade de Direito, lá em Recife. E atuávamos politicamente juntos, eu no PCB, ele na AP. Mas éramos juntos, estávamos na mesma luta, no mesmo campo democrático, tudo. É uma figura que, historicamente, sempre tivemos muito próximos. Nunca tivemos no mesmo partido, mas sempre tivemos no mesmo campo político de esquerda, democrático. O tempo se encarrega de reuni-los. Ótimo, que coisa boa, né? É motivo de satisfação. Como nunca tivemos distante, apenas agora vamos, talvez, consolidar ainda mais um bom relacionamento que tínhamos. E eu espero que seja bom para o PPS e bom para o Brasil. Secretário Roberto de Lucena, o que são esses circuitos turísticos? O senhor se referiu ao turismo no estado de São Paulo, uma ideia bem ampla, mas agora circuitos turísticos no estado de São Paulo. Bom, o estado de São Paulo está organizado turisticamente através de regiões turísticas e circuitos turísticos. Nosso grande trabalho e esforço tem sido cada vez potencializarmos a interiorização do turismo. E na medida que promovemos essa organização através dos circuitos, unindo regionalmente aquilo que aquilo que identifica os municípios, aquilo que identifica cada região, cada município, é possível nós fazermos um trabalho regional que promova o fortalecimento do turismo como um todo. Por isso, São Paulo tem investido muito nessa organização dos circuitos, no fortalecimento dos circuitos. E nós temos alguns, de maneira especial, que estão num processo muito adiantado, muito bem organizados, como, por exemplo, o circuito das águas, como, por exemplo, o circuito das frutas, o circuito das águas, que compreende aquela região de Águas de Lindóia,
de Serra Negra, que é uma das regiões mais charmosas do estado de São Paulo. O Circuito das Frutas, que está aqui mais para Bandeirantes, Anhanguera, que compreende Itupeva, Louveira, Jundiaí, toda aquela região, que é uma região muito bem estruturada, organizada, desenvolvendo-se de maneira extraordinária. O turismo rural em franca ascensão. Nós tivemos, há um tempo atrás, dificuldades, as pessoas estavam saindo do campo, migrando para a cidade. Na medida que temos fortalecido, trabalhado o turismo rural, temos como um dos seus benefícios o fato de que ele fixa este homem do campo, ele oferece perspectiva ao jovem, que é a segunda, terceira geração, que tem uma formação e que vê no campo uma possibilidade, agora sim, de estar ocupando o seu conhecimento, o conhecimento adquirido na academia, e estar desenvolvendo ali o negócio da sua família. Temos o circuito das nascentes envolvendo o Alto Tietê. Enfim, São Paulo hoje tem 28 circuitos organizados, distribuídos estrategicamente e que possibilitam, na medida que trabalhamos regionalmente, o fortalecimento do turismo na perspectiva da sua interiorização. O Roda São Paulo está incluído nesse circuito? Não, o Roda São Paulo é um programa da Secretaria de Turismo que, neste ano, apresenta um formato diferente, inclusive, porque nós desenvolvemos para esse ano o formato de City Tour, com guia que acompanha a viagem, todo o percurso. Nós iniciamos pela Baixada Santista, ele está, nesse momento, em execução na Baixada. Devemos chegar a aproximadamente 15 mil embarques lá nessa edição do Roda na Baixada Santista, e o Roda deverá percorrer outras regiões do Brasil. Nós temos alguns dados interessantes sobre o Roda. De 2011 até 2015, nós já percorremos com o Roda São Paulo 127 cidades. São 252 mil embarques. Então, se nós considerássemos uma cidade, um município com 252 mil habitantes, nós já teríamos aí um dos maiores municípios do estado de São Paulo e do país. Este programa, esses roteiros percorreram mais de 500 atrativos. Então, o Roda, nesse ano, está levando também a possibilidade de acessibilidade. Nós temos uma van totalmente acessível para portadores de necessidades especiais, para deficientes físicos. E o resultado na Baixada Santista tem sido absolutamente aprovado, absolutamente positivo, e nós pretendemos agora levar esse modelo para outras regiões do estado. Parabéns. Fazer o pessoal de São Paulo circular em turismo, eu acho que é complicado. Acho que não é bem o nosso sentido de fazer turismo, essa identificação de negócio com São Paulo. Agora, São Paulo atrai uma população do interior que é muito mas eu digo movimentar o turismo interno, fazer o paulistano se São deslocar. Paulo, a cidade de São Paulo, você esvazia do paulistano, mas enche com paulista. Nós temos no estado de São Paulo, por ano, 40 milhões de pessoas que viajam pelo estado fazendo turismo por ano. Nós temos uma população de 42 milhões de habitantes em São Paulo. Nós temos 40 milhões de pessoas que viajam pelo estado fazendo turismo. Desses 40 milhões, a maior parte é do próprio estado de São Paulo, porque São Paulo é o maior consumidor do seu próprio destino. São Paulo é o maior polo emissor de turistas do Brasil e é também o maior polo receptor de turistas do Brasil. E o segundo maior polo, eu me refiro à capital, o segundo maior polo é o interior do estado de São Paulo, tanto o segundo maior polo emissor como
o receptor de turistas de todo o Brasil, sendo que a maior parte desses 40 milhões, eu repito, é formada de turistas do próprio estado de São Paulo. E o objetivo do Roda São Paulo, muito mais do que oferecer ao turista a oportunidade de conhecer esses atrativos, é oferecer ao residente a possibilidade de conhecer os atrativos da região e incentivá-lo a conhecer os equipamentos turísticos e os atrativos. E eu entendo que esse seja o grande sucesso do programa Roda São Paulo. Deputado Roberto Freire, algo a acrescentar, deputado? Não. Só... Fica relembrando de Pernambuco aí. Não, aí vendo Mas eu também São fico. Paulo, não, e o potencial que tem, cada vez Maravilhoso. maior. E essas eleições que já se avizinham, deputado? O PPS vai... Qual é a participação? Já tem uma projeção de eleições? Ainda não mudou muito pelo seguinte, que as eleições anteriores, municipais, elas tinham, pela legislação eleitoral, um ano antes para conformar quase os atores. Sim. Você tinha que estar afiliado com um ano, e agora isso mudou. Tem ainda a acrescentar as janelas que foram criadas para vereadores, e agora será promulgada uma janela para todos os parlamentares. Pelo menos 30 dias de mudança. Então você vai ter ainda muita mudança. E tem os 6 meses, que é o prazo fatal de filiação, o que era um ano quando da legislação anterior. Então ainda temos um prazo que vai até o dia 2 de abril, para as formações de chapa, com as mudanças, com as novas filiações. Então está tudo ainda muito indefinido. Não deixaram o dia 1º de abril, porque seria uma data caricata, né? Não, porque não será nunca. Não, mas pode começar a ter um ano qualquer, por exemplo. Se a eleição for num domingo, 1º de outubro. 1º de outubro. Aí será 1º de abril. Sim. Porque são 6 meses antes da data. Qual é o quadro do PPS nesse momento quadro, no Brasil? Eu diria que é melhor do que na eleição de 2012, já nesse momento. Nós vamos ter o dobro de candidatos a prefeito pelo Brasil, e com crescimento também em algumas grandes cidades. Aqui mesmo em São Paulo, por exemplo, eu tive agora com 2 mulheres que são candidatas em 2 grandes cidades aqui do interior. Uma, Taubaté, a Poliana Gama, que será a candidata a prefeita, uma vereadora atual de lá, foi candidata a prefeita, a deputada federal, é a primeira suplente do PPS, teve um grande desempenho lá, com grandes chances na disputa lá. E tem a Alessandra, que é também em Marília. Uma moça que foi para o mundo, inclusive, no mundo fashion, na modelo. É uma figura muito interessante, muito atuante como ativista social lá em Marília, e resolveu agora, que é uma coisa boa, nós estamos vivendo esse momento, cidadania desperta para participação política, porque só assim a gente vai dar jeito na política brasileira. As pessoas de bem que participem, não se omitam. Então essa também está. Estou dizendo essas 2 porque foi bem recente esse encontro que eu tive com ambas, e é uma demonstração de 2 cidades que nós não tínhamos nenhuma atividade direta, com candidatura própria, e temos agora. É um sinal de crescimento. Vamos ter, por exemplo, o deputado Alex Manente em São Bernardo do Campo, com grande chance de eleger, e é uma grande cidade, né, no Brasil, não é apenas grande cidade em São Paulo. Então eu posso dizer que o PPS está bem melhor este ano do que teve nas eleições de 2012. Mas ainda é um pequeno partido. Ele tem que estar olhando os outros grandes partidos, que possíveis aliados. Nós temos que ver São Paulo, pode até ter candidatura própria, mas é importante salientar que em um segundo turno dificilmente nós iremos participar, mas se tivermos uma candidatura com maior força, o apoio virá. E qual dos candidatos dos grandes partidos podem ser
lembrados como possível apoio se lá chegar no segundo turno, seja do PSDB, no caso aqui, em função da nossa aliança com o Geraldo Alckmin, seja até com a candidatura do PMDB da Marta, que tem uma ligação, teve até um momento que poderia vir para um partido que surgisse da fusão PPS-PSB, né, que houve essa possibilidade. Então, essa possibilidade está descartada? Não. Da fusão? Da fusão. Olha, eu não diria que está descartada, mas essa sim arrefeceu muito. Diferentemente do impeachment, houve um arrefecimento efetivo. O impeachment, não. O deputado Roberto de Lucena é filiado ao PV e o deputado Roberto Freire é filiado ao PPS. Eu não falei do PV. Sim. E é sempre algo que a gente busca estar entrando, mantendo contato. É um aliado de primeira hora. São aliados de primeira hora, PPS e PV. Isso. Mas são dois partidos pequenos e eu gostaria de entender como se arregimenta novos quadros, novos partidários. Olha, não é fácil, porque, por exemplo, nas grandes cidades, qual é um limitativo da busca dos nossos partidos? É que nós não temos tempo de televisão. É tão importante assim? Porque quem é que vai fazer campanha se não tiver programa eleitoral? Né? Sim. Então, isso é uma limitante. Não é algo que você possa dizer que impede. Mas, em princípio, o cara diz, olha, o partido tem pouco, aí vai ter que lutar para que tenha uma aliança que dê um tempo mínimo. Então, essa coisa atrapalha. Nos municípios onde não existe isso, embora tenha rádio, mas dá lugar a que você possa, com uma candidatura, mesmo sem esse pressuposto de tempo, você possa gastar sapato. Né? Então, mandar, isso aí pode você superar. Eu digo muito, por exemplo, uma cidade que é incrível, que é aqui, o segundo colégio eleitoral de São Paulo, Guarulhos. Não tem televisão. Uhum. Não tem programa, é impressionante uma cidade daquela. Então, vive de uma atividade política sem o grande instrumento de uma democracia de massa, que são os meios de comunicação de massa. Então, você não tem. Então, quer dizer, é uma coisa que é um contrassenso, inclusive. Acho que a legislação deveria atentar, por exemplo, que dividisse os canais de televisão para essas cidades da área metropolitana que não tivessem uma sede de uma... Isso é uma boa sugestão. Que nesse caso ela é prejudicada, inclusive, pela sua proximidade da capital. Claro. Então, São Bernardo não tem, Santo André não tem, são grandes colégios eleitorais. Claro, e você poderia fazer, isso é uma ideia. Agora, parece que, como não tem uma legislação, aí tem que ter acordo, e aí ninguém faz acordo. Não tem acordo. Não tem acordo, então aí não consegue. Teria que ser a legislação. Tentamos isso aí já há algum tempo, mas é uma dificuldade, porque também não interessa... Imagina, vai tirar a fatia de alguém. Não interessa ao pool das emissoras de televisão. Deputado Roberto Freire, é sempre muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Já, um bate-papo fantástico. Aprendemos aí muita coisa e renovamos aí a expectativa, agradecer a você, renovamos a expectativa do PPS ser um protagonista da atividade política, saudando essa vinda do Cristóvão. Agradecer aqui a presença de vocês e aqui a satisfação de estar com o Roberto Lucena, aqui ouvindo deles, a sua atividade aí política como secretário de Turismo. Secretário Roberto de Lucena, secretário de Turismo do Estado de São Paulo, grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Zancopé, muito obrigado, foi uma satisfação, um privilégio estar com você, com meu decano Roberto Freire. Quero dizer que sou, como já disse aqui, filho de paraibano com alagoana, neto de paraibana com pernambucano. E como neto de pernambucano, eu tenho muito orgulho de você, meu querido líder, Roberto Freire. Obrigado. Abraçar o Fausto, que quando se fala de turismo de São Paulo, precisa falar de Fausto. A ele as minhas homenagens. É um exemplo, uma referência de pessoa que constrói a sua trajetória fazendo bem, promovendo bem. E é esse bem que faz com que as coisas se consolidem, a história que perdura, uma história que projeta, que prospecta outras histórias, porque ele planta
ele plantou, e hoje, se nós estamos colhendo e colhendo coisas boas, é porque teve alguém que soube plantar e plantou as sementes boas. Quero finalizar agradecendo essa oportunidade. Não vou falar de futebol, né? Não vou falar de futebol. Ok, secretário, ok. Então não precisa falar, secretário. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus abençoe o Brasil. Gente que fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benebenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.